A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Amós, capítulo 7. Louvamos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, que tem provido a cada dia o nosso sustento, que tem cuidado a cada dia de mim e de você com tanto amor e com tanto carinho. Amados, é necessário clamar, é necessário se humilhar diante de Deus, é necessário que você tenha intimidade o suficiente para você chegar ao Senhor e falar: Pai, dessa maneira eu não aguento, Senhor. Papai, dessa maneira ela não aguenta. Deus, eu intercedo pela vida dele. Pai, eu intercedo pela vida dela. Oh, Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muda, Senhor, esse decreto. Pai, por favor, Senhor, venha ao meu encontro. Deus, essa situação desta maneira. Pai, as minhas atitudes, as minhas escolhas me conduziram a viver isso que eu estou vivendo hoje. Mas eu clamo a Ti neste momento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Papai, talvez o meu filho, talvez o meu marido tomaram decisões que levaram para viver isso que eles estão vivendo, mas eu clamo a Ti, eu intercedo por eles. Pai, muda este quadro, muda esse decreto, ó Deus. Vem, Senhor, com vida, vem, Senhor, com restauração. Pai, tira o desejo dele, do coração dela, de praticar isso, de seguir isso. É interceder, é clamar. Este capítulo 7 de Amós despertou algo em mim, que eu fiquei meditando. Eu estava compartilhando este capítulo com o meu marido e eu falei para ele: sabe, será que nós não estamos presos no meio de tanta heresia que nós nem sabemos mais o que é verdade? E daí ele falou para mim assim: nossa, amor, eu estava refletindo sobre isso. Aí ele disse que ele viu aquela dinâmica daquele telefone sem fio de mímica, que fica uma fileira assim, e daí um cutuca, tudo olhando para o mesmo lado. Aí um cutuca o da frente, aí o da frente vira para esse que o cutucou, aí ele faz uma mímica, aí vai passando, e quando chega no final, aquele gesto que o primeiro fez, chega lá no último toda retorcida. Olha os cachorros glorificando ao Senhor. Oh, aleluias, Pai, todo ser que respira, louve, louve ao Senhor. De início, quando eu estava gravando o devocional e os cachorros começavam a latir, ruivar, eu não sei de onde que é esses cachorros, eu pensava: isso é o demônio, é Satanás que está tirando a paz dos cachorros para mim não gravar o devocional. Só que alguém colocou nos comentários: os cachorros estão louvando ao Senhor, irmã. Amém. Olha aí, já estão parando. Então, voltando aqui na minha reflexão, meu marido falou para mim: amor, analisando aquela dinâmica, vendo como que aquilo que o primeiro fez e foi passando, chegou distorcido no último, eu penso: será que aquilo que há 2000 anos atrás, o modelo que Jesus deixou pra gente, será que não chegou aqui retorcido? Porque as pessoas interpretam a Bíblia do jeito que elas querem, às vezes pegam um versículo, às vezes, porque Deus fala com cada um de uma maneira ímpar. Às vezes a pessoa pega e não concorda, deixa um dislike ou não sei o que. É o meu devocional. É a minha visão que eu estou querendo transmitir para você. É o que Deus falou comigo. E o Senhor me alertou para isso. Cuidado, filha, com as heresias. Volte à essência. Se volte a mim. Busque conhecer a mim através da minha palavra. Eu falarei contigo e eu te mostrarei a direção. O Senhor quer falar contigo nesta hora. Para tudo, se desliga das coisas que estão ao seu redor e presta atenção na palavra de Deus, porque este capítulo 7 de Amós é tremendo. Porque olha só, querido, ele tem 3 experiências com Deus, as quais o Senhor fala diretamente com ele. A primeira experiência com Deus, a primeira que ele diz: isto me fez ver. O Senhor deu a ele uma visão, e nessa primeira visão, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas
as ceifas do rei, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu. Então o profeta, naquela visão, ele estando naquela situação, ele clamou ao Senhor. Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Ele intercedeu diante daquela situação. É por isso que eu estou chamando a sua atenção para isso, querido. Ele intercedeu diante daquela situação. É necessário que você interceda diante das situações. É a situação da sua vida, é a situação desta pessoa que você ama. Então interceda pela vida dele, pela vida dela, pela sua vida. Coloque diante do Senhor, Pai, não estou contente, Pai, dessa maneira que está assim. Coloca diante de Deus. Irmã, mas eu não posso mandar em Deus, não posso. Querido, se ele te ouvir, é lucro. Se ele não te ouvir, creia que ele está fazendo a coisa certa e que o melhor lá na frente você vai descobrir que é o melhor. Amém? Diz aqui a explicação. Na primeira visão, Amós viu nuvens de gafanhotos. Na primeira, depois da colheita do rei, mas antes que o povo tivesse colhido sua safra, Amós intercedeu com orações. De uma só palavra, perdoa e cessa. O Senhor se arrependeu, mudou seu procedimento e cancelou o juízo. Entre o acontecerá e o aconteceu, existe a misericórdia de Deus. Aleluias! Entre o acontecerá e o aconteceu, existe a misericórdia de Deus. Aleluias! Olha como que nós devemos interceder. Entre o aconteceu e o acontecerá, existe a misericórdia de Deus. Pode ser sim que tudo que está acontecendo, mesmo não sendo favorável para você, esteja dentro do plano de Deus e será o melhor de Deus para você lá na frente. Só que pode ser que essa situação esteja insuportável para você e você clame ao Senhor e o Senhor faça de outra forma. Porque entre o acontecerá e o aconteceu, existe a misericórdia de Deus. Então clama. Clama. Você não está suportando dessa maneira, então coloca: Deus, eu creio que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu creio que o Senhor está fazendo o melhor para mim. Só que dessa maneira eu não estou suportando. Deus, dessa maneira tá. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Porque entre o aconteceu e o acontecerá, existe a misericórdia de Deus. Aleluias. Aleluias. E aí, queridos, olha que capítulo. Olha que maravilhoso a palavra de Deus. Porque no capítulo, aqui mais no versículo 4, ele teve a segunda visão. Aí olha só. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, o profeta disse ao Senhor diante daquela situação, ele intercedeu e disse: Senhor Deus, cessa agora, Senhor. Como subsistirá Jacó? O povo não vai aguentar, Deus, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. Também não acontecerá. Então ele intercedeu pela segunda vez e olha a explicação disso, queridos. Entenda, o fogo se refere à guerra ou à seca. Mais uma vez Amós rogou que o Senhor cessasse o seu juízo. Pois Jacó ou Israel não sobreviveria àquela devastação. O Senhor novamente se arrependeu. É intercessão. Pai, eu clamo a Ti, eu intercedo por essa situação. Pai, é interceder, querido. Interceda pela sua vida. Interceda por essa pessoa que você sabe, que você quer que ela esteja na presença de Deus. Nós não podemos conseguir nada diante de Deus sem ter uma atitude, sem que haja um sacrifício. Sabe, eu gravei os devocional do livro inteiro, do livro de Jó, e eu não me atentei a uma coisa. Eu vi uma ministração sobre Jó, o qual o apóstolo disse, um apóstolo lá que eu não esqueci o nome, disse
Queridos, a primeira coisa que o diabo tocou foi no gado, nas ovelhas de Jó. Por quê? Era o sacrifício dele a Deus, porque ele escolhia sempre o melhor e constantemente sacrificava em holocaustos, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos filhos dele. Se ele tivesse, ele prestava ali um holocausto, um sacrifício, se por acaso tivesse acontecido algo que nem ele sabia. Sabe quando nós pedimos perdão por pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamento? Ele não só pedia perdão, ele fazia o que naquela época era necessário fazer. Tirava o melhor e sacrificava. Então o diabo tocou no sacrifício, naquilo que era essencial, que ele fazia todo dia. E aqui, querido, eu quero chamar a tua atenção para isso. Sabe? Talvez é necessário um sacrifício da sua parte de orar diante da situação. Eu oro só 20 minutos, ora meia hora, 1 hora, vai clamando: Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Se coloca de joelho, vai glorificando, e as palavras vão vindo, e quando você vai ver, coloca o relógio para despertar ali, ó, um período, e põe o seu joelho no chão e vai clamando. Tem uma atitude aí, um sacrifício diante de Deus. Coloca aí as coisas para o Pai. Ele quer te ouvir. Ele se arrependeu aqui, querido, e Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Apesar que nós estamos no tempo da graça, que nós temos Jesus para interceder por nós, mas Deus continua sendo Deus. Ele é justo, ele é justiça. E aqui, a terceira visão de Amós, aqui no versículo 7, diz assim: mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que tu vês? Quem vês tu, Amós? Que vês tu, Amós? Aí respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos. E daí ele deu o decreto. Aí olha só, querido, que tremendo. A explicação: Deus como um fiscal de obras, dispôs um prumo no meio de Israel para testar a retidão de um muro. O construtor utiliza um prumo, uma linha com um peso em uma das pontas. Israel não passou no teste de retidão e integridade de Deus. Por isso o juízo eminente seria inevitável. Então tá bom. Deus falou: tá bom, Amós, não será dessa maneira, não será dessa, mas então eu irei julgar cada um de acordo com as suas atitudes. Não colocarei o povo numa situação coletiva. Mas tá bom. Trarei por individual. Talvez, querido, Senhor não esteja te julgando pelaquela situação que você viveu no coletivo e que talvez você estava no lugar errado na hora errada. Não. Talvez o Senhor esteja te julgando, talvez o Senhor esteja cobrando de você, vamos colocar assim, não julgando, mas talvez o Senhor esteja cobrando de você uma atitude que você poderia ter tido no individual. Eita Deus. Oh, aleluias. Quantas das vezes nós vivemos situações coletivas, nós estamos às vezes no lugar errado, na hora errada, e o Senhor nos dá uma oportunidade de agir de acordo com o querer dEle, com a vontade dEle, e nós não agimos. Faça uma autoanálise, se arrependa de algo se é necessário, mas fale com o Senhor, interceda. Se precisa interceder por você mesmo, interceda neste momento. Termina de ver esse devocional, que eu creio que Deus vai falar com você ainda muito mais. Aí, querido, no versículo 10, tem um título: Amós acusado como conspirador. E aqui diz no versículo 10, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer as suas palavras. Então, olha só, vamos ler a explicação e eu quero trazer algo da parte de Deus para você. Olha só que interessante. O encontro entre Amós e Amazias aconteceu em Betel, o santuário do rei. Amazias, o sacerdote, provavelmente nomeado pelo rei, acusou Amós de traição. As autoridades de Betel
não toleravam mais o profeta de Deus. Amazia incentivou Amós a retornar a Judá e a ganhar a vida como profeta ali. Amós se recusou a fugir. Sua autoridade vinha de Deus e não de homens. O juízo do Senhor cairia sobre Amazias, bem como sobre Israel. Amazias, sacerdote principal do reino do norte, rejeitara a autoridade de Deus, não de Amós. Por isso as consequências seriam tanto pessoais quanto nacionais. Quando esse sacerdote, ele ouviu ali aquilo que Amazias estava profetizando, falando da parte de Deus, ele não aceitou porque não era algo bom aos olhos dele. Não era algo que, uau, era de se comemorar, era um decreto, era uma palavra dura. Então ele falou para ele, não, olha, vai ganhar sua vida em outro lugar, e não sei o quê. E daí o profeta Amós falou assim, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Ele foge, vai embora e foge, porque senão vai acontecer isso com você. Mas, mediante a tudo isso, ele não se calou, ele falou, eu vou permanecer aqui, porque eu não falo por mim, eu falo da parte de Deus. E eu vou ficar aqui. E olha, porque você falou isso, vai acontecer isso, isso e isso com você. Mas o Senhor, olha só o que ele diz. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. E ele falou, ei, você tá achando que eu não vim da parte do Senhor? Que o que eu estou falando aqui não é da parte de Deus? Eu não vou arredar o pé daqui, não. Eu vou continuar cumprindo aquilo que o meu Senhor determinou. Se você sabe que Deus, ele está contigo, e que o que você está fazendo é da parte de Deus, não recue, não. Prossiga. Agora, preste atenção. Deus, ele escolheu profetas nessa terra, nesse tempo. E talvez Deus tenha usado pessoas para falar com você e você não quer dar ouvidos. E está achando que porque não é agradável aos teus ouvidos, não provém da parte de Deus. Cuidado. Peça ao Senhor discernimento. Precisamos ter discernimento para que nós não venhamos pagar um alto preço pela nossa incredulidade. Pela nossa, muitas das vezes, rebeldia. E em contrapartida, devemos clamar ao Senhor, para que nós venhamos ter uma renovação de mente e para que Ele venha trabalhar no nosso coração, para que nós não venhamos nos prender a heresias e a coisas que não edificam. Ah, irmã, você está falando, é muito difícil. Então eu não posso confiar demais, eu não posso também duvidar. Que isso, irmã? Peça discernimento ao Senhor, porque é Ele, diariamente, com o seu devocional, com a sua leitura, com a sua entrega, que irá te mostrar o caminho. Amém? Eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por essa gloriosa palavra. Deus, eu intercedo por essa pessoa agora. Pai, eu peço que em nome de Jesus, ó Deus, que essa pessoa possa viver, Senhor, uma renovação de mente, que essa pessoa possa entender aquilo que o Senhor deseja dele, deseja dela, que o Senhor possa, Pai, mostrar a direção e o caminho. Pai, que esta pessoa possa viver, Deus, a tua vontade e o teu querer. Que esta pessoa, Papai, possa, Senhor, pisar, Senhor, em terras onde ninguém pisou. E que o Senhor possa ser canal de bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dela. E que através dela, o Senhor possa, Senhor, agir em lugares e em pessoas, que essa pessoa possa ser levantado como intercessor e intercessora desse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você, querido, possa ser usado por Deus e que a sua presença nos lugares seja a presença de Deus. Que o Espírito Santo possa te tomar e te usar em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Shalom.